Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Estoque Análises. Eu sou o André Leal e comigo sempre ele, Arthur Nunes. Tudo bem, Arthur? Fala, André, tudo bem? Seja muito bem-vindo, investidor. Tudo bem por aqui. Bom, hoje a gente vai falar sobre a maior empresa petrolífera do Brasil, a Petrobras. E para isso a gente preparou um clipe de apresentação da empresa. Olha só como ficou. A Petrobras foi fundada no ano de 1953 e se dedica à exploração, produção, refino, transporte e comercialização de petróleo e seus derivados, além de gás natural. A companhia está presente também no setor energético, atuando na geração de energia termoelétrica e por meio de fontes renováveis, bem como no segmento gás químico e de biocombustíveis. Além disso, atua no setor de pesquisa e no desenvolvimento tecnológico voltado sobretudo para a exploração petrolífera. A atividade exploratória da Petrobras acontece principalmente em 8 bacias sedimentares, que se localizam na plataforma continental brasileira, e 2 bacias terrestres. Após a descoberta da camada do pré-sal entre os litorais de Santa Catarina e Espírito Santo, ampliou rapidamente a produção, colocando a empresa em posição de destaque no cenário internacional na exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Considerada uma das maiores empresas estatais brasileiras, desempenha um importante papel na economia do país, representando 13% do PIB nacional. O futuro da Petrobras é promissor, já que a própria produção de petróleo coloca o Brasil em uma posição privilegiada e ao mesmo tempo estratégica no cenário mundial, tendo em vista o grande valor geopolítico deste recurso. Muito bem, e para iniciar o bate-papo a gente trouxe uma notícia que fala sobre a produção de petróleo no Brasil. Olha só, a produção média brasileira de petróleo registrou o recorde de 3,402 milhões de barris por dia em 2023, o que representa uma alta de 12,57% em relação ao ano anterior, após a instalação de 4 novas plataformas nas bacias de Santos e de Campos. A extração de gás natural, por sua vez, atingiu recorde de 150 milhões de metros cúbicos por dia no ano passado, cerca de 8,7% maior do que no ano anterior. Somando a produção de petróleo e gás natural, o Brasil produziu um volume médio de 4,344 milhões de barris de óleo equivalentes por dia, o que representa 11,69% acima do recorde anterior, alcançado em 2022. Arthur, quer comentar a notícia? Então, André, dia 29 de julho agora, a Petrobras divulgou o resultado de produção e vendas do segundo trimestre de 24. Então, a gente tem aqui primeiro uma comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, A gente vê que houve um acréscimo, da produção de óleo, líquido de gás natural e gás natural, alcançando 2,69 milhões de barris equivalentes de óleo dia. Um acréscimo de 2,4%, e esse acréscimo é principalmente a entrada de operação das plataformas FPSOs Almirante Barroso, P-71, Anna Nery, Anita Garibaldi e Sepetiba. E você citou que entraram 12 novos postos de operações, sendo 8 na Bacia de Campos e 4 na Bacia de Santos. Quando a gente compara com o primeiro trimestre desse ano, a gente vê que houve um decréscimo na produção de 2,8%, principalmente devido ao maior número de paradas para manutenção, que está dentro do plano estratégico previsto aí no plano estratégico que a Petrobras divulgou aí para os próximos anos, 2024 e 2028. Um outro dado interessante é que a gente vem utilizando aí 91%, eu digo a Petrobras, o fator de utilização total de 91% das suas refinarias. E é um dado um pouco preocupante também, porque fica no limite da produção das refinarias, A gente vê que pode surgir um novo gargalo. Quando a gente fala 91% de utilização, significa que tem paradas para manutenção, algumas paradas são necessárias, Então, a gente vê que ela já está muito próximo ou já no seu limite de produção. É algo praticamente impossível você ter 100% de utilização, porque aí você tem que ter paradas para manutenção, enfim, consertos, coisas normais da operação. Então, André, a gente vê o seguinte, Apesar das variações de produção serem pequenas, tanto o decréscimo em relação ao primeiro trimestre desse ano, como o acréscimo em relação ao mesmo trimestre, ou seja, o segundo trimestre de 2023, a gente vê que é uma migração cada vez maior da produção de terra e águas rasas e o pós-sal, que é as águas profundas, para o pré-sal. E isso é bastante interessante, porque nas águas rasas o custo de extração é de quase $17 o barril. No pós-sal, que seriam as águas profundas, é em torno de $14,5. E no pré-sal, a gente tem um custo de extração de $3,7 por barril.
Então, a gente está vendendo aí o barril em torno de $80, né? E um custo de extração de $3,7, ou seja, bem baixo. O nosso lifting cost médio, o nosso Petrobras, tá? Lifting cost médio é em torno de $6, ou seja, a gente vê claramente, né, que está muito mais próximo do preço do pré-sal, porque cada vez mais ele vem ocupando o espaço na produção da Petrobras. A gente vê aí em relação ao primeiro trimestre de 23, né, que há uma queda de 2,3% na produção do pré-sal, e quando a gente compara no pós-sal, essa queda é de 10,8%. Então, ou seja, caiu muito mais do pós-sal do que do pré-sal, que faz parte já dessa migração que eu estava comentando. Essas quedas são normais e são principalmente em função das paradas de produção programada aí que tiveram nesse segundo trimestre de 24. Uma notícia boa é que em maio de 2024, a FPSO Duque de Caxias chegou ao Brasil, está ancorada já no Campo de Mero, e será o terceiro sistema definitivo de produção no campo. Está prevista para entrar em operação no segundo semestre deste ano e tem capacidade de produzir mais 180 milhões de barris de óleo equivalente, além de 12 milhões de metros cúbicos de gás natural. E a FPSO Maria Quitéria, Sérgio Saleiro, na China, em maio de 2024. Essa plataforma vai operar no Campo de Jubarte, também é pré-sal, na Bacia de Campos, e terá produção de 100 milhões de barris de óleo por dia. Então, a gente vê aí, enfim, que está chegando cada vez mais plataformas, né, para incrementar a produção. A Petrobras, ela vem aumentando a produção. Eu vou puxar um outro gráfico que mostra que o Brasil hoje ele produz exatamente esse, André, obrigado. Hoje ele produz 3,2% da produção mundial, né, e a previsão é que até 2050 ele produza 5,1% da produção mundial. Porém, vamos destacar, né? Se puder puxar o gráfico na sequência da apresentação. Não posso, porque o controle está com você, desse gráfico. Perfeito. Então, vamos lá. Então, como eu dizia, André, de acordo com o Acordo de Paris, existe uma previsão de diminuição da produção de petróleo, né? Então, hoje, a gente produz 3,1 milhões de barris, a produção mundial é de 97 milhões de barris. Até 2030, a nossa produção aumentaria para 4,2%, desculpa, 4,2 milhões de barris, e a produção mundial já teria uma diminuição para 93, e daí vai caindo tanto a produção mundial como a nossa produção de petróleo, né? Vai para 3,7 em 2040, acima do 3,1 e 2,8 em 2050, enquanto a produção mundial cairia para 55 milhões de barris equivalentes de óleo dia. Historicamente, a gente sabe que muitas vezes esses acordos não são cumpridos na íntegra, né? Então, enfim, estamos considerando, vamos dizer assim, o pior cenário do ponto de vista da Petrobras, né? Que se cumpra na íntegra esse acordo. Então, a gente teria um aumento de produção nos próximos 6 anos, e após isso, uma diminuição na produção, ainda assim, para 2040, ou seja, para daqui a 16 anos, teria uma produção maior que a de hoje. Agora, Arthur, com esta diminuição da demanda, como é que fica o futuro da Petrobras? Você acha, a gente que, por exemplo, investe a longo prazo, a gente deve se preocupar com isso? Ou as questões de tecnologia e o que vem sendo implementado? Como é que você vê isso? Então, André, eu acho que preocupa, porque eu acho que... Eu não conheço, na verdade, um outro negócio que tenha tal rentabilidade como a produção de petróleo, mas, enfim, a empresa vai ter que se adequar. Eu confesso, quando eu vejo que vai se destinar tantos bilhões para a produção de energia eólica alto mar, eu vejo bastante ceticismo. Mas eu acho que a Petrobras tem que ir procurando outras fontes, ainda que não consigam o mesmo retorno sobre investimento que consegue na produção de óleo. Mas também diria que tem bastante tempo para isso, né? Eu acho que a Petrobras já vem correndo atrás, enfim, as empresas de petróleo em geral se preocupam com isso, né? Fazendo uma analogia, que nem pegar o McDonald's, né? As pessoas começaram a ter uma preocupação com obesidade muito maior, com alimentos saudáveis muito maior, e hoje você consegue comprar uma maçã no McDonald's, você consegue comer salada, enfim. Eu acho que a Petrobras faz o mesmo caminho, as empresas de petróleo em geral fazem o mesmo caminho. Se vão conseguir com que êxito, eu não sei dizer. E eu queria convidar você a se inscrever no canal, assim como acionar o sininho para receber as notificações. Se você gostou do nosso conteúdo, clique em curtir para que ele chegue em mais pessoas. Lembrando que o nosso Estoque Análise se escreve com cifrão,
no lugar do S. Bom, Arthur, outra questão ligada à companhia é a ingerência do governo na empresa ao longo da história. A gente trouxe aqui uma notícia, olha só. Desde a sua criação em 1953 pelo presidente Getúlio Vargas, a petrolífera tem sido alvo de pressões políticas que frequentemente determinam os caminhos que ela deverá seguir. Foi assim com o próprio Getúlio, que inventou a campanha O Petróleo é Nosso, e com os governos militares, que fizeram a estatal trabalhar a favor do slogan Brasil Grande. Os governos petistas, contudo, têm especial predileção por mexer com a companhia. Exemplo dessa ingerência foi a decisão no começo do ano de não pagar dividendos aos acionistas com a justificativa de que fosse destinada para uma caixa de contingência. Arthur, existe uma eterna discussão que envolve empresas estatais e a necessidade de privatização. E aí eu te pergunto, quais os benefícios ou os malefícios da interferência do governo na companhia? Os benefícios eu vou ficar te devendo, André. Não, na verdade, vou te falar um bom benefício, não. Um bom benefício. Na verdade, assim, deixa eu me corrigir. Na verdade, tem um benefício, que é, por exemplo, a companhia está sendo negociada a um PL de 4, deixa eu ver o número certinho, 4,24 PL da Petrobras hoje. Esse é o benefício, porque se você pegar, também vou pegar sobre o valor patrimonial, 1,15. Salvo engano, não tem nenhuma companhia petrolífera no mundo sendo negociada tão barata. Então, eu diria que esse é o grande benefício. Assim, na verdade, para o país não tem nenhum benefício, tá? Eu acho que as ingerências governamentais, como regra, são ruins. Agora, para o investidor, muitas vezes aparece uma oportunidade boa, porque o Lula falou alguma coisa errada, porque o Bolsonaro também falou bastante coisa errada, trocou, se não me engano, 4 vezes de presidente durante a presidência, e para não citar a Dilma, mas a Dilma não foi só de falar, né? A Dilma fez muita coisa errada com a Petrobras. Petrobras teve a maior dívida corporativa do mundo naquela época. Ficou uma situação bastante complicada. Mas o que acontece hoje? Eu acho que hoje existe um medo, mas eu acho que não existe a mesma condição, ainda que os governos flertem com isso, e daí você citou bem o PT, porque eu acho que a gestão da Dilma em específico foi muito ruim para a Petrobras, mas não existe hoje as mesmas condições que existiam no governo da Dilma. Então, por exemplo, houve ações de investidores no exterior pedindo, entendeu? Que a Petrobras foi obrigada a indenizar o investidor, porque o que aconteceu? A partir do momento que a empresa é uma sociedade de economia mista, ela tem que atender o acionista, né? E, ao meu ver, a melhor forma de atender o governo, que é o principal acionista, é a empresa dar lucro. Então, assim, nada impede do governo fazer programas sociais, pelo contrário, a seu favor. Agora, ao invés de você baixar o preço do combustível na marra, como foi feito diversas vezes, e outras vezes tentadas e não conseguiram, né? Se a gente lembrar, na pandemia, o combustível passou de R$7 em muitos lugares, e houve a tentativa aí, parte do Bolsonaro, de baixar na marra, e eu sou contra, enfim, eu acho terrível para um lado, assim, o combustível está R$7 o litro, e isso, evidentemente, encarece os produtos, etc. E tal, mas o maior acionista é a Petrobras. Então, a partir do momento que ela pratica o preço internacional, e a Petrobras também é importadora, então, se ela não praticar o preço internacional, a gente está mandando dinheiro para fora para comprar um petróleo caro para vender aqui mais barato, não faz o mínimo sentido, né? Então, a gente está destruindo o valor da Petrobras, mas faz mais sentido você pegar o dinheiro que você conseguiu desse lucro e, como governo maior acionista, distribuir pelos programas sociais e fazer outras coisas. Infelizmente, o governo fica sempre tentado, né? Opa, a inflação está subindo, vamos baixar o combustível na marra e baixa a inflação. Só que a gente sabe que dá errado, né? Então, é aquela coisa, que nem imprimir dinheiro, né? O governo sabe que é errado e durante muitos anos foi feito a rodo no Brasil, foi feito a rodo na Argentina e a gente sabe o resultado. Então, é isso. Eu acho que a Petrobras tem que servir ao Brasil, ao governo, pagando bons dividendos e trazendo lucro. Agora, Arthur, semana passada os investidores ficaram um pouco com a pulga atrás da orelha, porque afinal de contas a companhia deu uma despencada. O ativo foi de 37,84 para 36,49 em 4 dias, registrando uma queda de até 3%. E aí, o que aconteceu? A gente acende o alerta especial ou apenas é mais do mesmo?
Então, André, alguns fatores a priori contribuíram para a queda, né? O primeiro foi o anúncio na sexta-feira, né, de interesse do governo de adquirir 40% da participação na empresa portuguesa Galp, que num campo de petróleo offshore na Namíbia. Essa aquisição está avaliada em aproximadamente 4 bilhões e preocupa um pouco os investidores em função do histórico de mais aquisição da petroleira, né? Sempre lembrado do Passadina, né, que foi um desastre. O segundo fator, acho, André, foi em relação aos dividendos, né, que parece que vai haver uma redução nos valores dos dividendos pagos e o mercado nunca gosta. E, por último, a pequena queda do valor do petróleo, que eu acredito que, inclusive, é o principal fator no mercado internacional, né? Então, quem negocia commodity é isso, né? Seja Petrobras, seja Vale, cai o preço, a cotação do petróleo, cai a cotação normal, cai a cotação do minério, cai a cotação o valor da ação da Vale. Absolutamente normal. Bom, vamos dar uma analisada mais profunda aqui em Petrobras. Vamos falar sobre a matriz SWOT, começando pelas forças? Vamos lá, André. Lembrando, né, que a gente destaca alguns, mas vocês têm na tela aí todos que a gente levantou, né? Uma das questões, uma das forças, né, são as reservas de petróleo e gás. A empresa detém significativas reservas de petróleo, garantindo uma base sólida para suas futuras operações e lembrando aí que tem a entrada aí da margem equatorial, possivelmente nos próximos anos. E as fraquezas? Eu acho que a principal fraqueza da Petrobras é essa questão que a gente levantou, né, a questão da governança corporativa, os casos de corrupções que já tivemos no passado e a ingerência governamental. Mesmo assim, sempre temos oportunidades, na verdade? Verdade, André. Eu diria que as principais oportunidades, né, falando de petróleo, tá, porque tem as oportunidades aí na transição energética também, mas de novos campos, né, e como citei agora há pouco, a margem equatorial é um deles e acho que incrementa significativamente a nossa produção de petróleo. E, por fim, as ameaças. Eu diria que são duas principais ameaças, né? A questão climática, né, e a regulamentação em função disso, né? Então, como eu disse, né, o Acordo de Paris vem limitando aí a produção de petróleo, né, ao longo dos anos. Então, a Petrobras certamente perde um pouco com isso. E a instabilidade política, ou seja, a Petrobras está sempre sujeita à ingerência governamental, como a gente citou. E você preparou aquela análise fundamentalista para a gente da Petrobras? Sim, André, vamos pôr no ar? Vamos lá. Então é isso aí, vamos falar de Petrobras, ticker PET4, negociada na B3. Hoje está sendo negociada a 36,19. Tivemos uma boa valorização nos últimos 12 meses, 44,64, uma queda no último mês, 1,76. E aquilo que não dá para deixar de falar, né? Um dividend yield monstruoso, beirando os 18%, R$ 6,50 de dividendo nos últimos 12 meses. Quando a gente olha aqui o histórico de dividendo, a gente vê que é bem esticado, que ela já teve até muito mais esticado, mas por outro lado a gente vê uma variação grande, né? 4%, 2%, um tempão sem pagar, na época do petrolão, né? 2014 a 2018, depois volta a pagar, 2020 zera de novo, depois 2021 explode esse dividendo. Então a gente já viu que tem uma variação, né? Então aqui tem o payout. Então a primeira coisa é que em alguns momentos a Petrobras paga acima do seu lucro, né? A gente não gosta disso, então a gente vai tirar um ponto aí. Há um crescimento, mas há muita irregularidade, né? Alguns anos sem pagamento de dividendo. Então a gente tira um segundo ponto aí. Por outro lado, paga aí desde 2008, com alguns pontos sem pagamentos, e é um dividendo muito robusto. Então vai 2 pontos de 4 aí, regular. A gente vê um PVP bom, tá acima da média histórica, né? A média histórica chegou a ser muito, muito baixa, né? Tá acima da média histórica, mas ainda é um PVP muito pouco esticado, né? O EV/EBITDA também a gente considera excelente. A gente considerar de 2018 mais ou menos para cá tá barata. Em 2022 esteve mais barata, mas desde 2022 vai subindo, mas muito pouco ainda. A gente considera uma empresa barata. E o preço sobre lucro, 4 anos de 29, né? Então também muito pouco, se a gente comparar, inclusive dá para comparar com os pares do setor. Média mercado, preço sobre lucro, Petrobras 4,29, média do setor 5,85. Então a gente vê que também está barato, a gente considera excelente. Voltando aqui.
Vamos para o endividamento. A Petrobras, que já teve a maior dívida corporativa do mundo, hoje tem a dívida bastante controlada, existe uma dívida, então a gente considera bom. Uma margem líquida também boa, 22,5%. Um ROI excelente, 27,02%. E um crescimento dos lucros de 33,7%, que a gente considera excelente. Então a gente vê aquilo que a gente falou, né? A Petrobras, ela acaba tendo valor descontado por ser uma empresa, uma sociedade de economia mista, né? E então a gente considera que ela tem um preço bastante atrativo, né? Um valuation bastante atrativo, entregando lucros, entregando um bom dividendo, uma margem líquida e um ROI excelente. É óbvio que uma interferência estatal aí pode piorar bastante os resultados. Mas quem compra a Petrobras hoje está comprando por um valor muito bom e a gente gosta disso. Tem uma margem de segurança bastante expressiva. Vamos fazer aquele exercício. Vamos abrir aqui o Investidor 10, ver quem comprou Petrobras há 5 anos atrás, né? Eu até deixei a cotação padrão para vocês verem a importância do reinvestimento dos dividendos. E olha que mais para cá que os dividendos foram muito gordos, né? Aqui no começo eles não eram tão gordos, como a gente viu no gráfico, né? Então, quem tivesse comprado $10 mil lá teria pago 6,43 o primeiro valor, e hoje negociando a 6 e pouco, né? A gente vê que $10 mil teriam virado 13.770. Agora vamos colocar os dividendos na equação. Aí, então, esse não é o valor da cotação na época, né? Porque aqui está ajustado os dividendos. Então, teria pago o equivalente aí a $2,03, e hoje negociando a $6,53, uma valorização de $10 mil para $41.500. Muito expressiva, um excelente negócio. Vamos até mudar para 10 anos para ver como que fica, né? Então estava até um pouquinho mais alta a cotação, né? Deixa eu ver aqui, começa em 2 e alguma coisa. E com o reinvestimento dos dividendos hoje teria quase $55 mil. Então basicamente é isso. Essa foi a análise dos múltiplos da Petrobras. O que você achou, André? Arthur, o que me chamou mais atenção é a questão do cajado de lucro, né? Bem alto. Exato, né? A empresa vem crescendo bastante, né? A empresa vem pagando os bons dividendos, né? Acho que não tem como não mencionar, ainda que ache que no futuro eles vão cair um pouco, mas continuará sendo uma boa pagadora de dividendos para os próximos anos, certamente. E Arthur, falando um pouco sobre o balanço da Petrobras, olha só. A Petrobras publicou no último dia 14 de maio resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2024, tendo receitas de 117,72 bilhões de reais e lucro líquido de 23,7 bilhões, refletindo uma queda de 15,4% na receita, juntamente com um declínio de 37,3% no lucro por ação, em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Uma piora dos resultados, né? Basicamente, teve uma piora cambial, a gente vai colocar na tela aí para vocês darem uma olhada, né? E uma piora também no crack spread do diesel. Para quem não sabe, eu mesmo não sabia, né? O crack spread é a diferença de preço entre o barril de petróleo bruto e os produtos refinados derivados dele, como a gasolina e o diesel. E com isso, Arthur, como é que ficou a nota da Petrobras? André, a Petrobras levou um 8. Olha aí, nota 8 para a Petrobras. E o Stock Analysis vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E na semana que vem a gente teve uma ideia nova, né, Arthur? O que a gente, inspirado na Olimpíada, nós resolvemos fazer uma disputa entre empresas. É isso mesmo? Exato, André. Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que falar. Primeiro é que dia 9 agora sai os resultados do segundo trimestre de 24 da Petrobras. Então, em edição extraordinária aí, no Stock Analysis Drops, comentaremos em breve o resultado do segundo trimestre da Petrobras. Certo. E falando da Olimpíada, teremos a Olimpíada Stock Analysis de financeiras, não é isso? De bancos, na verdade, né? São só bancos. O maior banco de cada país do G8 e alguns convidados, entre aspas, países de economia significativa, até porque alguns países do G8, por exemplo, a Rússia, que está sofrendo embargo em função da guerra, né? E alguns outros não. A China, por exemplo, a gente não encontrou como comprar na Bolsa Americana. Então, a gente substituiu por Espanha, Brasil, evidentemente, com o Itaú nos representando. E Suíça.
e Suíça, que evidentemente tinha que estar lá, né? Então, não perca a Olimpíadas Stock Analysis de qual é o melhor grande banco do mundo. Exato, nós separamos 8 competidores para esta batalha. Então, a semana que vem a gente está de volta com mais um Stock Analysis. Um grande abraço a todos. Até lá. Tchau, tchau. Grande beijo.